Boa tarde. Nesse momento, damos início à solenidade de inauguração da nova sede da Subseção Judiciária de Guarapuava. Convidamos para tomar seus lugares as seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor Desembargador Edgar Antônio Lippmann Júnior, representante da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal João Pedro Gebran Neto, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssima Senhora Juíza Federal Bianca Georgia Arinharte Munhoz da Cunha, diretora do Foro da Subseção Judiciária de Guarapuava. Excelentíssimo Senhor Marco José Grey da Silva, Juiz Federal da Subseção Judiciária de Guarapuava. Excelentíssimo Senhor Fabrício Bittencourt da Cruz, Juiz Federal Substituto da Subseção de Guarapuava. Excelentíssima Senhora Valquíria Kellen de Souza, Juíza Federal Substituta da Subseção Judiciária de Guarapuava. Convidamos a todos para escutar o hino nacional, que será executado pela banda da Prefeitura Municipal. Convidamos o desembargador federal Edgar Antônio Lippmann Júnior, representante da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o juiz federal João Pedro Gebran Neto, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, para o corte da fita. Convidamos para a bênção da nova sede da Justiça Federal em Guarapuava o reverendíssimo vigário-geral da Diocese de Guarapuava, Padre Acácio Evêncio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. E cumprimentando a doutora Bianca, que dirige esta casa, eu cumprimento os senhores juízes, juízas presentes, desembargadores,
e todos os que trabalham nesta casa, e nós convidados para esta tarde muito especial aqui em Guarapuava, a fim de pedirmos a Deus que continue abençoando de modo muito especial as pessoas que aqui trabalham, aqueles que adentrarem também esta casa em busca dos serviços que aqui vão prestando para a nossa comunidade e região. Então nós vamos pedir a bênção, e num dia especial para o Brasil, porque nós temos a presença do Papa Bento XVI, que hoje canonizou o primeiro santo brasileiro, São Frei Galvão. Nós estamos num dia muito especial e, pedindo a bênção, nós vamos proclamar um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai será glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de aspergir com a água benta, que é o sinal também da bênção, nós vamos elevar nossas mãos em oração, com aquela oração que o Senhor nos ensinou, pedindo por você, por sua família e por todos vocês que nesta casa formam também uma família. Eleve a sua mão em oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos dê a sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, né, por esse ato tão importante. Convidamos para a solenidade interna, que será presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Edgar Antônio Lippmann Júnior, neste ato representando a presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Pedimos para dar prioridade às pessoas que necessitem do elevador, os demais que se dirijam pela escada. Obrigada. Ao lado do parlatório, excelentíssimos senhores, desembargador federal Edgar Antônio Lippmann Júnior, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, João Pedro Gebran Neto, diretora da Subseção Judiciária de Guarapuava, Bianca Jorge Arenharte Munhoz da Cunha,
prefeito da cidade de Guarapuava, Fernando Ribas Carli, neste ato representado pelo procurador do município, Fábio Martins Ribas. Representante do Poder Legislativo Federal, deputado federal César Silvestre. Representante do Poder Legislativo Municipal, vereador Dorival Angelucci. Presidente da Ordem dos Advogados da Subseção Judiciária de Guarapuava, Carlos Alberto Milazzo. Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores juízes estaduais, juízes do trabalho, juízes federais, procuradores federais. Da nossa ilustre presidente, desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria, e em princípio estava agendado a sua presença a este evento. É uma das últimas inaugurações, se não me engano. Tem mais uma só, né? Exato. E em razão do término do mandato e vários compromissos que se acumularam nos últimos dias, nosso ilustre presidente convocou, olha, você, como é da região, embora a obrigação natural de ali estar presente, mas vai representar a figura da presidente do tribunal. Então é com muita honra e distinção que eu recebi o convite, e ela fez questão de salientar que a sua ausência não se deve de maneira nenhuma a qualquer desapreço ou pouca importância deste evento. Muito pelo contrário, ela fez questão que eu frisasse que este evento está dentro dos propósitos que o tribunal lançou através do planejamento estratégico, e por isso ela pediu, olha, de público, manifeste que esta minha ausência é simplesmente ocasional, embora ela entendesse, pelos motivos que pertencia a ela, que estaria melhor representada a minha pessoa. Por isso eu dou por aberto os trabalhos dessa solenidade, declaro inaugurada a nova sede da Subseção Judiciária de Guarapuava. Eu solicito ao ilustre diretor da Seção Judiciária, Dr. Marco Holanda, que faça a leitura da ata de inauguração. Ata da solenidade de inauguração da nova sede da Subseção Judiciária de Guarapuava. Aos 11 dias do mês de maio de 2007, às 17 horas, na rua Professor Becker, 2730, bairro Santa Cruz, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Edgar Antônio Lipman Júnior, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a presença de autoridade dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, foi inaugurada a nova sede da Subseção Judiciária de Guarapuava. Assim, para constar, eu, Marcos Vinícius Holanda, diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Paraná, lavrei a presente ata, que vai assinada pelas autoridades na forma da lei. Desembargador Federal Edgar Antônio Lipman Júnior, representante da presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juiz Federal João Pedro Gebran Neto, diretor do Foro da Subseção Judiciária do Paraná. Juíza Federal Bianca Jorge Arenhart Moraes da Cunha, diretora do Foro da Subseção Judiciária de Guarapuava.
Eu passo a palavra ao ilustre representante do senhor prefeito municipal, Dr. Fábio Martins Ribas. Excelentíssimo Dr. Edgar Lippmann Júnior, muito digno desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, neste ato representando a presidente Maria Lúcia Luzmeira. Dr. João Pedro Gebra Neto, diretor do Foro Paraná. Doutora Bianca Georgina Arenharte Munhoz da Rocha, diretora da Subseção Judiciária de Guarapuava, a quem cumprimento com muita satisfação e alegria, porque sua família, como eu tive a oportunidade de dizer, faz parte da história da minha vida. Seu irmão, brilhante jurista, Dr. Sérgio Arenharte, é o nome de minha turma de formação. Dr. Austrégésio Trevisan, o digno diretor do Fórum Judicial da Justiça Estadual de Guarapuava, Procurador da República, doutora Ana Lúcia Neves Mendonça, doutor João Luiz Dalaia, Procurador-Chefe da Fazenda Nacional, nosso presidente da OAB Seccional Guarapuava, doutor Carlos Milazzo, ao delegado-chefe da Polícia Federal, doutor Roberto Milanese, ao vereador Dorival Angelucci, nesse ato representando o presidente da Câmara de Vereadores de Guarapuava, minhas senhoras, meus senhores, demais colegas advogados. É com muita alegria, muita satisfação que represento o prefeito municipal de Guarapuava num ato solene que vem somar e concretizar um sonho dos servidtuários da Justiça Federal de Guarapuava, um sonho dos magistrados que por aqui passaram, mas um sonho também da sociedade guarapuavana. É muito bom, é muito importante que as instituições se consolidem e possam ofertar não apenas o privilégio de ter um prédio bonito e vistoso para atender a sociedade de Guarapuava e de toda a região, mas é importante que isso se faça com qualidade. E isso é o que tem ocorrido na Justiça Federal de Guarapuava. Quero parabenizar a todos os funcionários desta casa, que fazem um brilhante trabalho. Todos, falo não apenas como procurador do município, mas também como advogado. Todos se sentem muito felizes pela forma respeitosa, equilibrada, carinhosa e, por vezes, extremamente competente que os serventuários recebem a quem procura a Justiça Federal de Guarapuava. Todos estão de parabéns. Minhas senhoras e meus senhores, em 19 de maio de 1982, ocorreu a criação da Vara Federal de Guarapuava, num ato que se consolidou através da Lei 8.424, e em 13 de junho de 1993, houve a ata de instalação. E aqui peço vênia aos senhores para prestar uma justa homenagem ao professor Antônio Leocádio de Souza Pupo, que à época, com o seu padastro, que era presidente do Tribunal Regional Federal, o nosso saudoso José Carlos Garcia, Cal Garcia, que foi quem somou esforço, claro que não foi sozinho, mas foi quem encampou a bandeira para que a Justiça Federal viesse para Guarapuava, para que ela viesse se instalar aqui e aqui pudesse prestar um bom serviço. Quero lembrar aos senhores que já naquela época, no ano de 1993, a Prefeitura de Guarapuava estava ao lado da Justiça Federal. E ela ficou instalada ali na rua Padre Chagas, um prédio que inicialmente foi cedido o aluguel pela Prefeitura de Guarapuava. Então, a importância de nós resgatarmos, doutor Edgar, a memória das pessoas que trabalharam para que esse dia de hoje também pudesse acontecer. Nesse momento me vem a lembrança de uma conversa de hoje à tarde,
da importância que teve o juiz federal Fernando Quadros Silva, que foi quem startou inicialmente essa busca por uma sede nova, que tanto precisava Guarapuava. Dr. Fernando, receba também de nós a gratidão pelo seu pontapé inicial, e hoje está aqui para somar com todos os desembargadores, com todos os juízes, num momento muito feliz para a nossa cidade, um momento em que nós vivemos uma transformação em Guarapuava, uma transformação em diversos conceitos, seja na área econômica, seja na área social, mas uma transformação para melhor. Esse é o principal objetivo daqueles que estão à frente da Prefeitura de Guarapuava hoje. Somar esforços para podermos fazer uma Guarapuava melhor para todos nós. O senhor que é casado com uma ilustre guarapuavana, a senhora Maria Terezinha Arruda da Silva, muito digna irmã da nossa eterna presidente da OAB, né? E eu fico muito feliz em participar desse momento. Muito obrigado a todos que somaram esforço para que isso acontecesse. Parabéns aos magistrados que aqui vão trabalhar, aos profissionais advogados que têm um local melhor para poder realizar o seu trabalho, aos serventuários da justiça, mas parabéns a Guarapuava, que recebe um local digno para a prestação do serviço jurisdicional. Muito obrigado. Eu, desde logo, passo a palavra à ilustre juíza federal, que é diretora do Foro da Seção Judiciária de Guarapuava, doutora Bianca Jorge Aranhado Munhoz da Cunha. Excelentíssimo senhor desembargador federal Edgar Antônio Lippmann Júnior, representando hoje a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, autoridades religiosas, civis e militares presentes, demais autoridades, senhores desembargadores, senhores juízes, senhores membros do Ministério Público, advogados, procuradores, membros da Polícia Civil, Polícia Federal, representantes da classe política, representantes sindicais, representantes de demais entidades, professores, servidores, amigos, familiares, senhoras e senhores. Consoante já se faz tradição em nosso órgão, em sessões como esta de inauguração, cabe ao indicado diretor do Foro da Subseção tecer algumas palavras. Nesse passo, restou-me tal imerecida incumbência, muito mais pelas venturas do acaso, que certamente desconhecia minha receosa capacidade oratória e expressividade. Por outro lado, não posso nem conseguirei esconder a emoção, a honra e, sobretudo, o orgulho que sinto em findar por assumir este papel. Emoção porque os desígnios do destino colocam-me na invulgar oportunidade de, em nome desta consagrada subseção, poder cumprimentar e agradecer aqueles magistrados aqui presentes que, além de suas árduas colaborações na conquista deste dia, participaram tão diretamente de minha ascensão funcional. De fato, prezados colegas, afetos não se explicam, não se aprisionam em palavras. Por isso, acima de tudo, quero dizer-lhes o quão me sinto emocionada em participar e em ser parte desta solenidade, onde, sob o manto da formalidade exigida, fervilham emoções e sentimentos que falam muito mais alto do que todas as palavras que já pudessem ser ditas. Prezadíssimo desembargador Lippmann, esta região de Guarapuava jamais olvidou de sua singular dedicação. Sabemos o quanto a sua participação restou decisiva na consagração deste patrimônio. Juiz Federal Fernando Quadros, que ao tempo de sua operosa administração junto à direção do Foro Paranaense, ocupou-se em pessoalmente alçar a atribuição deste prédio à Justiça Federal. Tudo no que foi selado pelo diretor Nicolau Conkel, nosso saudoso e eterno juiz titular. Dr. João Pedro Gebran Neto, o que lhe dizer? Tomou para si a execução deste projeto e, com a lealdade e nitidez próprias do seu caráter, certamente herança paterna, cumpriu com o lapso inestimável de 180 dias. Doutora Flávia da Silva Xavier, nossa estimada juíza antecessora, somos testemunhas oculares de seus exaustivos ofícios de parte desta subseção, reiterando pedidos de início das reformas e mudança em prol de melhores instalações aos nossos serviços. Ainda conquanto ausente, mas por certo ululante na memória de todos aqui, o juiz José Antônio Savares, cuja atuação por essas terras jamais se poderá vencer. A vocês, colegas ímpares, mais que amigos, só podemos, em nome da Justiça e da cidade de Guarapuava, agradecer imensamente.
desembargador Lippmann, Fernando, Nicolau, Gebran, Flávia e Savares. Nossa mais sincera gratidão e efusivos parabéns pela obra que hoje se inaugura e cujas glórias são só suas. Como diria Collodi, sempre cheguei tarde, ou cedo demais. Não vi a felicidade acontecer. Nunca floresceram em minha primavera as rosas que sonhei colher. Mas sempre os passarinhos cantaram e fizeram ninhos pelos beirais do meu viver. Como ínfimo pássaro, honra-me por demais reverenciar colegas das suas estirpes. Finalmente orgulho-me, porque diante de prédios como estes, dos quais é difícil encontrar paralelos que saem em órgãos públicos oficiais, só posso dizer que tenho orgulho em integrar a magistratura federal brasileira. Tenho mais orgulho ainda em integrar o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, em especial, a Seção Judiciária do Paraná. Não tenho dúvidas em afirmar o empenho com o qual, por aqui, nossa atual direção do foro, na pessoa do Dr. Gebran, tem se preocupado com o enaltecimento das subseções do interior e a valorização dos servidores, seus equipamentos e os seus locais de trabalho. Mais do que isso, nossa administração sempre foi sensível aos anseios de seus jurisdicionados e se tem desdobrado para assegurar-lhes o mais amplo acesso à justiça. No atual contexto, onde temos sido alvo de uma campanha dispersiva de descrédito, posso apenas reafirmar que tenho mais do que um justificado orgulho desses magistrados aqui em homenagem. Tamanhos juízes e tamanhos administradores. Prezados, hoje é um dia de festa para nós. Essencialmente porque se enceta uma nova casa. E para isso, temos o prazer de receber nossos mais caros colaboradores nesse mistério. Festa demais porque são novas as instalações, novas as ideias e especialmente uma renovada energia para dar sequência a uma crônica judiciária que já alcançou os seus 14 anos de existência nesta promissora subseção de Guarapuava. Desde os ares de junho de 93, quando no antigo prédio da Rua Padre Chagas dividíamos nossos trabalhos com os co-irmãos procuradores da Fazenda Nacional e procuradores da República, mal poderíamos imaginar que seríamos brindados com uma obra capaz de consolidar a importância da Justiça Federal nesta região. Dos primeiros 19 funcionários, hoje se somam 39. Da primeira e solitária juíza, hoje se integram outros 3. Da primeira vara, restam agora 2, com o exemplo único de um juizado especial avançado no município de Pitanga. Mais do que isso, hoje nos acolhem quase 3.000 metros quadrados, sem que se ouvire da perspicácia e projeção de nossa administração, onde um segundo pavimento dotado de mais de 1.300 metros conjetura uma próxima vara, quiçá uma turma recursal. Os ambientes aqui projetados e construídos atendem à funcionalidade específica dos seus serviços. Nossas secretarias, núcleos essenciais do Poder Judiciário Federal, como se disse, hoje somam 120 e 190 metros quadrados. Todos os espaços são arejados e procuram atentar à luminosidade natural, sem que se esqueça de que tratamos de uma reforma e não construção abaixo de pedras. A Vara do Juizado Especial Federal conta agora com 2 amplas salas de audiências, admitindo sessões simultâneas em absoluta consonância com a celeridade ali exigida. A Ordem dos Advogados do Brasil conta agora com um digno espaço próprio, nossa grande dívida com a anterior e brilhante gestão da doutora Ednide Andrade Arruda, que tanto nos enobrece com a sua presença. Temos agora uma específica biblioteca setorial, onde colegas, advogados e estudantes poderão ter acesso às obras mais atuais e úteis de nossos trabalhos. A contadoria, a informática, o serviço de apoio administrativo têm agora as salas que jamais lhes foram possíveis. Com esse relato, colegas, é certo que não pretendo fatigá-los com a vã ilusão de que esta sede seria perfeita. Não o é, mas é nossa. É o espaço que a Justiça Federal de Guarapuava nunca antes possuiu como seu. É essa, pois, a essência da nossa gratidão. Dediquem-se, portanto, também esse dia aos consecutores da adjudicação e elevação deste prédio. Ao senhor Procurador-Chefe da Fazenda Nacional, Dr. João Luiz de Laia, que tanto propugnou na regularização deste bem, e aos executores físicos desse serviço, sem que se ouvide da especial atenção dispensada pelos integrantes da construtora Marluc e o engenheiro Maurélio. O trabalho está feito e está bem feito.
Por fim, permitam também que dedique as alegrias deste momento a meus pais e avó que se fizeram presentes, pela inexcedível dedicação desde meus primeiros passos na magistratura e permanente apoio às minhas mudanças. A presença de vocês em tudo que já me foi bom e ruim lapidifica sempre a minha acolhida. Ao meu marido, que me proporcionou Gabriela, aquela que tem tornado nossos dias muito mais felizes e as dores da distância mais leves. Aos colegas ausentes, em especial a excelentíssima senhora desembargadora federal Maria Lúcia Luz Leiria, presidente do nosso tribunal, por toda a agudez de sua gestão e assunção deste projeto. E ainda aqueles eventualmente esquecidos. A mente humana é absolutamente falível e a experiência tem me demonstrado que, por mais que tentemos, sempre esquecemos de convidar alguém ou de agradecer a alguém em ocasiões como estas. Assim, as instituições, autoridades ou amigos que por injustificada omissão tenha esquecido, só resta um grande agradecimento somado ao pedido público de escusas. Finalmente, estou já por encerrar, aos amigos desta subseção judiciária. Meu amparo de todos os dias, Dr. Marcos José Grey da Silva, minha eficiente juíza Valquíria e o colega Fabrício. Aos funcionários desta casa, o reconhecimento especial pelo tempo em que suportaram as dificuldades de mesas comprimidas, espaços limitados e capacidade elétrica muito aquém da demanda lotada. A valorização do direito passa necessariamente pela valorização do ser humano e, por extensão, da natureza e do ambiente que ele integra. De fato, o direito existe para o ser humano e sempre será realizado pelo homem. Em tempos de tecnologia e processos virtuais, não podemos nos esquecer jamais. Por mais que ela, a tecnologia, evolua, por mais que sejam desenvolvidos novos equipamentos, por mais que sejam criados novos programas de computador e aprimorada a inteligência artificial, nada substituirá o valor do trabalho humano. Nada diminuirá a importância de quem a tudo isso criou. Não há máquina alguma que vá substituir a racionalidade e o sentimento de justiça presentes no elemento humano. O maior patrimônio do Judiciário Federal é o seu quadro funcional. Por isso, o nosso também, muito obrigada. Que essa mudança de casa, como tudo que é novo e nos renova, eleve a todos os servidores e magistrados que hoje têm a sorte de integrar essa subseção judiciária com o compromisso nas decisões e tarefas que nos são confiadas, com o mais novel compromisso com a justiça. Mais do que isso, que o exemplo sublime de uma juíza desta terra nos tome por inteiros. Denise Martins Arruda, primeira magistrada paranaense a nos representar junto à Corte Maior da Lei Federal, o Superior Tribunal de Justiça. É nascida nessas bandas, no casarão, hoje honrosamente ocupado pela família da amável senhora Leoni. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, momentos antes ao de sua posse naquele tribunal, ela reportou: "O meu compromisso maior é com o trabalho, com a minha consciência. Quero um judiciário melhor. Alimento um sonho, concretizar as ideias que tinha quando entrei na magistratura com 25 anos de idade. Dentro das minhas possibilidades, saúde e condições pessoais, luto pelos sonhos da juventude que não acabam nunca. Dediquei a minha vida inteira à magistratura, a decidir a vida das pessoas, o patrimônio delas, com cuidado e preocupação. Que a retidão das suas palavras, que a luz desse dia de renovação avassalhe em todos os serviços da Justiça Federal nesta casa. Que Deus esteja sempre a nos guardar e iluminar por aqui. Sejam todos muito bem-vindos." Passo a palavra ao ilustre diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, o não menos ilustre juiz federal João Pedro Gebra Neto. O que dizer depois da doutora Bianca? Bom, excelentíssimo doutor desembargador Edgar Lippmann Júnior, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um dos filhos mais ilustres dessa terra de Guarapuava, excelentíssima doutora Bianca Cruz Arenhardt, digníssima juíza diretora do Foro da Subseção Judiciária de Guarapuava, ilustríssimo senhor Fábio Martins Ribas, procurador municipal, neste ato representando o prefeito municipal de Guarapuava, excelentíssimos colegas Fernando Quadros da Silva,
e Nicolau Conquel Júnior, diretores do Foro da Seção Judiciária do Paraná, que me antecederam, que muito contribuíram para a edificação dessa obra. Excelentíssimo desembargador Sérgio Ariarte, na pessoa de quem eu saúdo todas as autoridades já nominadas, senhoras e senhores. É com uma verdadeira salva de palmas que a Seção Judiciária do Paraná e o Tribunal Regional da 4ª Região externam a alegria de entregar para a comunidade de Guarapuava e demais municípios que integram essa subseção essa nova sede da Justiça Federal. Chegamos aqui nos idos de 1993 com a instalação da primeira Vara Federal de Guarapuava, que funcionou precariamente, com poucos servidores, em casa emprestada, sem que houvesse sequer um juiz federal designado permanentemente para cá. Agora a subseção judiciária de Guarapuava tem em mãos a escritura da sonhada casa própria. A conquista desse sonho somente foi possível graças ao entrelaçamento de muitas mãos. E estas, as mãos, são para mim o símbolo desse empreendimento. Isso porque no histórico dessas obras, muitas delas concorreram. O sonho começou a tomar forma pelas mãos firmes e seguras dos diretores do Foro, Fernando Quadros da Silva e Nicolau Conquel Júnior, que lograram êxito em obter parte deste prédio para a Justiça Federal. E essa tarefa foi árdua, na medida que a Seção Judiciária entrou na contramão do processo. Como muitos sabem, este prédio inacabado, adjudicado pela União, estava indo parar em outras mãos. Mas, para nossa sorte, elas estavam vazias, sem recursos para sozinhos realizar esse empreendimento. Para tanto, foi necessário firmar uma parceria com a Justiça Federal para possibilitar a conclusão do empreendimento. Ou seja, tratando-se de órgãos federais, acabou uma mão lavando a outra. Foi assim que, num tradicional aperto de mãos, selaram o acordo as mãos amigas da Secretaria do Patrimônio da União, da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, que anuíram em dividir este sonho e este espaço conosco. Também nos deram uma mãozinha considerável os administradores da Caixa Econômica Federal. O convênio firmado com a Justiça Federal auxiliou em parte dos investimentos e também possibilitou a confecção dos projetos de engenharia. Diga-se de passagem, foi uma mão na roda. As hábeis mãos dos servidores do Núcleo de Apoio Operacional foram fundamentais para que essa obra chegasse a bom termo, dentro do prazo marcado. Os servidores Hélio Renault e Marcelo Guauring, em nome de quem agradeço a todos os servidores da administração e da subseção judiciária de Guarapuava, administraram este projeto com mãos de ferro. Não se pode esquecer da mão de obra qualificada utilizada pela empresa Marluc. Os empregados da construção civil trabalharam árdua, competente e rapidamente para concluir esse empreendimento. São pedreiros, serventes, carpinteiros, encanadores, eletricistas, verdadeiros artesãos que, na simplicidade de seus ofícios, transformaram o material bruto nessa bela edificação. Um agradecimento final ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujas administrações sempre estiveram em boas mãos. Igualmente merecem agradecimentos os magistrados e servidores da subseção em cujas mãos entregamos esta obra. Gostaria que cada pessoa que direta ou indiretamente contribuiu para o sucesso desse evento recebesse essas palavras com um verdadeiro e fraternal aperto de mãos, firmado com o agradecimento da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Não se pode também esquecer que este espaço não é apenas nosso, mas principalmente dos jurisdicionados, que depositam nas mãos de cada um de nós os seus direitos, seus sonhos e suas esperanças. Que as mãos do grande artesão do universo abençoem a todos nós, para que humilde e agradecidamente possamos distribuir justiça nos processos que manuseamos diariamente. Muito obrigado. Eu recebi uma sequência aqui, mas vou abrir um parêntese, né? É significativo, isso foi falado minutos atrás, que este local vai servir de abrigo não apenas aos magistrados, servidores, procuradores da República, procuradores federais, as partes, enfim, e me parece adequado também que ouçamos a palavra da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma praxe que, nas solenidades que eu participei, especialmente em Guarapuava, foi bem falada a doutora Eleni, e eu gostaria de passar a palavra também ao atual detentor do cargo, né, no militante de presidente da subseção de Guarapuava, meu professor Carlos Alberto Milazzo.
Meu caro desembargador Edgar Antônio Lippmann Júnior, neste ato representando a desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor João Pedro Gebran Neto, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, excelentíssima senhora Bianca Georgia Cruz Arenhardt, juíza diretora do Foro da Subseção Judiciária de Guarapuava, demais juízes federais, demais juízes aqui presentes, senhores promotores de justiça, enfim, todas as autoridades já anteriormente nominadas, senhoras e senhores servidores desta subseção judiciária, senhoras e senhores presentes, colegas advogadas e advogados. Quero, desde logo, registrar de público o agradecimento dos advogados de Guarapuava e região à doutora Bianca Arenhardt, em razão de sua cordialidade e consideração no trato com os profissionais que atuam nesta subseção judiciária. Agradecimento que estendemos aos demais juízes e a todos os servidores da casa. A entrega destas novas instalações, com maiores, melhores e mais modernos espaços, certamente aguça em seus usuários o sentimento de cidadania. Revela também o propósito da Justiça Federal de propiciar as melhores condições possíveis para a facilitação do trabalho de todos quantos dela dependem para o exercício de suas atividades profissionais. Anotamos por oportuno o fato de que, pela direção desta casa, foi disponibilizado na sala da OAB equipamento completo para permitir aos advogados a utilização do sistema de peticionamento eletrônico, o que também agradecemos. No início desta semana, a diretoria da subseção de Guarapuava da OAB foi recebida pelo juiz Luiz Eduardo Gunter, corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e na oportunidade destacamos aquilo que aqui hoje se pode observar: a preocupação do Poder Judiciário Federal como um todo, com o objetivo de buscar contínua modernização. Todo este esforço para bem servir acontece, porém, no momento em que a credibilidade dos operadores do direito recebe sentidos golpes. Alguns poucos advogados e promotores e procuradores e juízes e desembargadores e ministros que deveriam estar combatendo comportamentos ilícitos têm sido flagrados a praticá-los. Sabemos nós que constituem minoria. Sabemos nós que, apesar de tais comportamentos, grande parte da população ainda deposita confiança e suas últimas esperanças na instituição justiça. Dizia o velho poeta: por aqueles que acreditam em nós, é preciso trabalhar. Mas hoje, mais do que isso, é preciso lutar. É preciso lutar para que não se percam a confiança e as esperanças. A sociedade não pode prescindir de uma estrutura judiciária confiável. Momentos como este, que aqui vivenciamos, em que se evidencia a busca pelo melhor, certamente hão de servir de combustível para movimentar esta luta que cabe a todos nós. Muito obrigado. Bem, encerrando, como me dizer algumas palavras, gostaria de pedir escusas, porque foi no final da tarde de ontem que a presidente me chamou ao gabinete. Olha, lamentavelmente não vou poder estar presente a este grande evento, e você vai representar o tribunal e vai falar em nome da presidência.
Eu somente aceitei o encargo porque sei que estou entre amigos. E gostaria de início saudar, em nome de todas as autoridades presentes, a ilustre juíza federal, diretora do Foro, a doutora Bianca Arenhart, agradecendo a presença, obviamente, dos colegas da área federal, da área estadual, membros do Ministério Público, delegado da Polícia Federal, e ilustres advogados, minhas senhoras e meus senhores. Como bem falado pelo Dr. Milazzo, efetivamente o Poder Judiciário Nacional passa por uma séria crise, embora isto seja mais decantado pela imprensa do que propriamente a realidade dos fatos. Não se ignora que hoje a Justiça Federal, e eu posso falar daquele segmento do Poder Judiciário ao qual estou vinculado, na nossa quarta região, aliás, na revista Veja, quando abordava a questão do episódio dos bingos, quem teve a oportunidade de ler, no finalzinho lá da reportagem, o articulista, me parece coerente com o princípio de democracia, faz uma saudável alusão, dizendo que nem tudo é um mar de lama no Poder Judiciário. E, para nossa surpresa, salientava, veja o caso concreto, a Justiça Federal da região sul, especificamente, o Juizado Especial em Porto Alegre, é um sinal de exemplo que deveria ser seguido pelas demais unidades, onde um processo está sendo findado em 37 dias, reduzindo-se um período até então de 800 dias. Especialmente para mim, que sou coordenador do Juizado Especial, eu me sinto extremamente gratificado, porque eu sei que a índole dos magistrados que compõem a Justiça Federal como um todo, bem salientado pelo Dr. Milazzo, na verdade são as exceções que destoam desse primado ideal de magistrado para o tempo moderno. Eu gostaria de fazer um pequeno aditamento ao que o Dr. Fábio, eu não vou nominar pessoas, porque me parece eventos como esse, a comunidade, e leia-se, os poderes constituídos, e aí inserido a Ordem dos Advogados do Brasil, é quem deve ser homenageados. Mas eu confesso, até por uma questão de justiça, que a história da Vara Federal de Guarapuava vai um pouquinho adiante. Pena que o Fernando Carli não está presente, o prefeito não está presente. Eu confesso que eu era juiz em Foz do Iguaçu em 1989, quando recebi a visita do saudoso Eli Goraev, primeiro presidente do nosso tribunal, e o doutor Eli, sabedor das reivindicações, eram tantas que chegavam àquela Corte de Justiça, ele com aquela... Quem o conheceu sabe, aquele sentimento paternal, a exemplo da sua esposa, que assume agora no dia 21 de junho a presidência do tribunal, a desembargadora Silvia Goraeb. Ele me procurou e disse, olha, eu sei, faz o seguinte, liga lá para o teu prefeito e diga que o tribunal, a corte do tribunal sinalizou favoravelmente a criação de uma vara federal em Guarapuava. Falei, presidente, o senhor vai me desculpar, mas a gente sabe que as circunstâncias são muito transitórias às vezes. O senhor vai falar pessoalmente com o prefeito. Do meu gabinete, peguei o telefone, ligamos para o prefeito, aí o doutor ele diz, olha, eu só vou instalar a vara se você me der todas as condições. Isto é, a localização, material, inclusive, precisamos que o senhor prefeito, na ocasião, disponibilizasse material e assim por diante. Então, na sequência, e aí sim, em 1992, na presidência, o nosso também saudoso Carlos Garcia, tivemos o privilégio de instalar efetivamente a Vara Federal de Guarapuava. Então foi uma luta da comunidade guarapuavana que teve o sinal verde e conseguiu alçar até a nossa Corte de Justiça, e a concretização efetivamente se realizou quando da instalação na época do nosso queridíssimo José Carlos Cal Garcia. Bem, eu gostaria apenas rapidamente de fazer uma alusão para os ilustres colegas que estão presentes e ilustres advogados. O nosso tribunal, agora, no mês de abril, até o final do mês de abril, foi o tribunal que mais pagou os débitos alimentares, seja precatórios, seja os RPVs. Dados matemáticos, o nosso tribunal, neste ano, pagou em torno de 2 bilhões de reais.
comparativamente aos demais tribunais, leia-se o Estado de São Paulo, que tem o maior tribunal, não apenas em quantidade de juízes e desembargadores, da mesma forma, volume de processos, pagou bem menos do que o nosso tribunal. Então, quando, lamentavelmente, a imprensa dedica um significativo espaço para abordar condutas que todos nós sabemos, todas as instituições, até a própria igreja, lamentavelmente, tem alguns dos seus integrantes que desvirtuam daquele ideal maior que seria o cumprimento da sua obrigação. Mas o nosso tribunal dá uma amostra, dias atrás saiu publicado até uma reportagem, dando conta disso, foram em torno de 80 mil beneficiários, e a grande maioria deles envolvendo o Juizado Especial Federal. Essa é uma, não digo uma prova, mas é um sinal concreto de que a jurisdição na 4ª Região está sendo prestada de uma maneira rápida, eficiente e, dentro do possível, observado aquele princípio da razoável tramitação do processo. Portanto, essas rápidas considerações eu gostaria de deixar aqui registrado como filho da terra, e quando chegava o pinhão, falava, Bianca, depois na saída vamos ajudar a cartar. Eu sou do tempo ainda que ele cartava pinhão aqui, né? Fernando Quadros, a sua digníssima esposa. Veja, cada vez que eu venho para cá é um sinal que renova a humildade, até porque é na humildade que estão os grandes sábios. Aliás, o nosso grande guru, né, o Jesus Cristo, falava muitas vezes: eu escondo as sabedorias dos sábios e mostro para os humildes. Eu acho que Guarapuava é uma comunidade, e isso não é agora, doutora Bianca, graças a Deus, todos os colegas que tiveram por aqui saíram com uma parte do seu coração fixado nesta região. E é isso que nós esperamos. O Dr. José Grey, que também tem uma história vinculada já do tempo do tribunal, né? Doutora Valquíria, doutor Fabrício, esperamos que continue por muito tempo aqui, né? Para a alegria dos jurisdicionados desta região, embora sabendo que carreira tem que ser buscar alçar o mais rápido possível os melhores destinos. Eu gostaria, encerrando, agradecer a presença de todos os ilustres amigos e pedindo escusas à falta do meu improviso. Até eu ia pegar uma cola da doutora Bianca e fazer uma simbiose com o doutor Gebran, e depois arrematando com o estimado professor Milazzo, mas o tempo foi muito exíguo para tanto, e não, obviamente, queria o objetivo poupá-los. Eu agradeço, portanto, a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos, convidando a todos a participarem do coquetel que será servido a seguir, gentilmente oferecido pela Caixa Econômica Federal. Obrigado. Sinfonia 4,